Olá, meus irmãos e irmãs, bom dia, sejam bem-vindos à nossa escola dominical. Hoje nós estamos dando início a uma série de mensagens, uma série de aulas da nossa escola dominical sobre o tema da escatologia, como você deve ter visto aí na nossa imagem. A escatologia é a doutrina das últimas coisas e normalmente ele vem como uma parte final dos esboços de teologia, dos livros de teologia sistemática. Nós vamos caminhar por alguns temas da escatologia no mês de setembro e outubro, e depois, novembro e dezembro, nós faremos um apanhado sobre temas que ficaram fora do nosso tempo, do caminho que nós fizemos neste ano, mas agora em setembro e outubro nós estamos como que fechando os principais temas da teologia sistemática e, é claro, nós estamos falando de uma perspectiva da teologia reformada, da teologia que nós adotamos. Então, alguns temas que nós vamos falar, só para você ter ideia, hoje nós vamos falar sobre a morte e o estado intermediário. Daqui a pouco eu já explico o que significa. Depois nós vamos falar sobre a ressurreição, sobre o reino de Deus, sobre o milênio, sobre o retorno de Cristo, sobre o julgamento final, sobre a punição eterna e sobre novos céus e nova terra. Então, são 8 lições, 8 estudos. Esses estudos não vão ser tão longos como os outros, mas eu vou fazer aqui apontamentos de textos bíblicos para que você leia novamente, para que você reflita. E eu acredito que todos nós temos uma quantidade grande de questões a respeito desses temas, porque afinal de contas é um assunto que é iminente a todos nós, todos passaremos por isso, nós temos dúvidas, nós temos preocupações, mas eu quero dizer que o chamado fim do mundo ou final das coisas é o fim do mundo de Deus, é o fim do mundo de Jesus. Então a gente não precisa temer essas coisas, porque no controle de todas elas está o nosso Deus. Nós vamos nessas lições falar um pouco, ou na verdade falar bastante, sobre o livro de Apocalipse, e também é um livro que traz aí muitas dúvidas. Então você pode ir compartilhando essas dúvidas, fazendo as perguntas pelo WhatsApp, pelos nossos meios aí de comunicação, para que a gente vá solucionando todas elas. Antes de entrar no estudo ainda, hoje um monte de ressalvas, mas antes de entrar no estudo eu preciso dizer que a escatologia ela tem diversas linhas de pensamento. E é claro que nós vamos falar aqui a partir da linha mais aceita, mais compreendida, que é a base da teologia reformada, Mas é possível que você tenha pastores queridos, pessoas que ensinaram você, e que as nossas opiniões podem ser um pouco divergentes aqui. Isso porque alguns desses temas, eles não há nenhuma forma de, eu vou dizer assim, não tem um martelo batido sobre uma única posição, até mesmo dentro da igreja presbiteriana. Então nós temos pastores que adotam uma perspectiva, outros adotam outra, e se você sair desse campo da igreja presbiteriana e for olhar o que os evangélicos de modo geral pensam a respeito desses assuntos, aí você vai ter uma vasta literatura, vídeos, e se você colocar isso no YouTube, por exemplo, você vai gastar os próximos 10 anos da sua vida assistindo vídeos e mais vídeos falando a esse respeito. E a questão é que muitas coisas que são ensinadas não são bíblicas, muitas coisas que são bíblicas são esquecidas, e é por isso então que a gente precisa ter uma base, e a partir dessa base você pode e deve até dialogar e ler outras coisas e pensar, mas principalmente tendo o princípio que norteia a nossa vida, que é
sola Escritura. Então, quando a gente vai pensar a respeito daquilo que acontece no futuro, a Bíblia fala algumas coisas e em outras ela se cala. E quando a Bíblia se cala, nós nos calamos. Mas tem gente que não se cala, tem gente que continua dizendo, e aí é a minha ressalva aqui para você, para que você tome cuidado em de repente sair assistindo tudo a respeito de escatologia e vai ficar cheio de dúvidas, e é por isso que eu estou dizendo, fazendo essas ressalvas, tá bom? Mas hoje nós vamos falar sobre esse tema da morte e do estado intermediário. Bom, irmãos, é inevitável que a gente comece a falar sobre a escatologia e fale sobre a morte. Isso porque nós entendemos que nós temos dois caminhos para encontrar com Deus. Ou Jesus vai voltar e nós devemos ansiar para que Ele volte o quanto antes, ou nós encontraremos com Ele através da nossa morte física, tá? Quando nós pensamos então sobre isso, surgem algumas questões como o que tem depois da morte. Ao fechar os olhos aqui, imediatamente nós estaremos com Jesus, ou quem for condenado estará no inferno. Nós ficaremos durante um período inconscientes, do momento em que nós morremos até o momento em que Jesus consumar todas as coisas. O que vai acontecer? Aonde nós ficaremos? Essas são perguntas que são pertinentes e que podem fazer parte aí das suas dúvidas, né? Então, por isso que nós vamos tratar um pouquinho disso. Nós vamos dar início nessa questão da morte, fazendo uma pequena revisão aqui, e eu queria que você anotasse aí o texto de Romanos, capítulo 5, versos 12 a 14. Eu vou fazer a leitura aqui, mas você vai anotando aí para sua reflexão posterior. Esse texto diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que haveria de vir. Bom, irmãos, e nesse texto o apóstolo Paulo ele faz uma reflexão a respeito daquilo que Cristo se identificou conosco para nos redimir e a razão disso. Então, o argumento do apóstolo Paulo é que a morte ela é uma consequência natural ou uma punição por causa do pecado. Então, naquele primeiro momento de Gênesis, quando havia ali Adão, Eva, o pecado não existia, então não havia morte. A partir do momento que eles pecam, que eles desobedecem, o pecado entra no mundo e esse entrar no mundo do pecado, ele tem duas conotações no sentido bíblico. O primeiro é uma morte física. Então, essa morte, essa consequência do pecado, como o apóstolo Paulo diz aqui, ele passou para todos os homens, para todos os seres humanos. Então, todo ser humano vai morrer. Eu quero, para que isso fique claro para nós, fazer aqui mais uma citação de um texto que é Gênesis 2, 16 e 17, que você também pode deixar anotado, e eu vou ler aqui para você. Ele diz assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Adão desobedeceu a Deus, comeu da árvore e, consequentemente, ele e todos os seus descendentes morreram. Como eu disse, a morte ela veio em dois sentidos. Primeiro, uma morte física que todos nós passamos, ainda que, lendo Gênesis, você vai ver que essas pessoas elas não morreram imediatamente. Nem Adão, nem Eva não morreram imediatamente, eles viveram, inclusive, muitos anos. Agora, uma segunda morte, ou a Bíblia mesmo dá esse nome como segunda morte, que é a morte espiritual, eles tiveram instantaneamente.
a comunhão que havia entre eles e Deus, a maneira de se relacionar sem restrição, sem constrangimento, ela imediatamente aconteceu. Tanto que, a partir daquele momento do pecado, eles se viram nus, eles quiseram se cobrir, a comunhão e a lealdade que havia entre um e outro foi rompida. O problema foi a mulher que o Senhor me deu, diz Adão. Antes era a carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Então, assim, uma diferença muito grande em termos de relacionamento, em termos de comunhão, em termos de valorizar o outro, aconteceu instantaneamente. Então, esse rompimento, essa morte, porque morte basicamente é isso, né? Um rompimento, ela aconteceu instantaneamente. Eu acho importante a gente fazer uma comparação aqui com relação ao modelo científico, vou chamar assim, que é ensinado nas escolas, né? Então, no modelo científico, a morte ela é simplesmente uma etapa natural do processo do corpo ou do ser, né? Praticamente todo o empenho, ou se não é todo o empenho, mas uma grande parte do empenho da ciência é retardar essa morte, porque como ela é um processo natural, se ele puder, se os meios científicos puderem interromper esse processo de envelhecimento, de maturação, seja como for, é possível então viver eternamente. Tem gente que crê tanto nisso que tem aqueles locais, né, aqueles laboratórios que congelam o corpo da pessoa para que quando a ciência descobrir uma forma de reativar, que seja reativado. Então, olha que interessante, né? A ciência que entende como natural a morte não a aceita e faz de tudo para tentar reverter essa condição. O homem cristão, o ser humano cristão, que sabe que a morte não é natural, entende a morte de uma perspectiva bem diferente. Porque nós sabemos que a morte não é natural, a morte é uma consequência originada pelo pecado, mas necessariamente a gente não passa a vida lutando para não morrer. A gente sabe que isso é inevitável, que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Que ainda que você use cosméticos, ainda que você tenha uma boa alimentação, faça exercício, isso vai acontecer. Agora, a forma como é a aceitação disso é bem diferente, e ela é diferente exatamente pela perspectiva que se tem do pós-morte. Então, numa concepção puramente científica, esse corpo morre e acabou, não tem mais nada. Não se espera mais nada, ele vai se decompor e já acabou, deixou de existir, a existência ficou. Agora, o cristão entende que não, ele entende que a morte, ela é como se fosse, com muito cuidado eu vou usar essa palavra para não ser mal entendida, mas ela é como se fosse uma passagem. Então nós deixamos esse corpo e continuamos com vida, né? Lá na frente, ou depois, né, de passar pela morte, porque nós entendemos que o homem, nesse sentido, ele vai ter a eternidade que Deus mesmo colocou no coração dele. E aí nós entramos no segundo tópico do nosso estudo de hoje, que é a esperança. Ou a esperança na morte ou depois da morte. E aqui nós falamos que todo ser humano ele está sentenciado à morte, mas o cristão não passará pela chamada segunda morte, que é essa morte espiritual, onde haverá de fato um afastamento absoluto da presença de Deus, da possibilidade de salvação. E nesse sentido, a morte eterna ela pode ser entendida também como uma condenação eterna. Mais uma vez aqui citando o apóstolo Paulo, ele faz uma reflexão na carta que ele envia aos Filipenses, capítulo 1, versos 19 a 24, quando ele diz o seguinte: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo,
me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, e o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Então aqui, irmãos, nós temos o apóstolo Paulo trazendo a sua compreensão a respeito da experiência que nós temos de vida e da esperança cristã. E talvez você já tenha ouvido alguém falando algo semelhante, né? Que todo mundo quer ir para o céu, mas não agora. Todo mundo quer experimentar a eternidade, mas não nesse momento. E o que traz, né, a ideia de que nós até achamos que é bom o que vai ter posteriormente, mas enquanto a gente puder se apegar às coisas dessa terra, a gente continua apegado. O apóstolo Paulo está dizendo que ele entende que é incomparável a melhora, né, de estar com Cristo do que viver nesse mundo. Mas ele entende que, de alguma forma, o trabalho dele, o ser instrumento de Deus nessa terra, continua sendo útil. Então, por isso que ele quer continuar. E nesse caso aqui, o apóstolo Paulo não tem nenhuma depressão, nenhum quadro patológico, ele está consciente das coisas e ele não está dizendo que ele ou se entrega ou fica aqui porque não tem ninguém que faça por ele. Não é isso. Na verdade, ele está dizendo algo que é uma compreensão que nós devemos ter, né? Porque, de certa forma, o cristão ele não tem medo da morte, ou ele não deveria ter medo da morte. Talvez a gente possa falar a respeito de um receio com relação a como isso acontece. Será que dói? Será que não dói? Será que se a gente fecha o olho aqui já abre no céu? Como que é esse processo? Isso, é claro, gera dúvidas e a gente não tem como solucioná-las por completo. O que a gente sabe é que é muito melhor estar com Cristo do que aqui. Então o apóstolo Paulo ele não está falando num sentido nem desdenhando dessa vida, não, pelo contrário. O que ele está dizendo é, olha, enquanto eu estiver aqui eu vou fazer o melhor que eu posso, mas eu anseio por algo ainda melhor, que é a presença de Cristo, que é a comunhão com Ele de uma forma ininterrupta. Eu penso até que em alguns momentos, quando nós estamos passando por alguma crise, nós, de uma forma egoísta, vou chamar, nós desejamos a morte, nós desejamos que Cristo volte, porque seria uma forma de resolver os nossos problemas, né, de estancar a dor que nós sentimos. Mas o apóstolo Paulo ele não escolhe entre o pior e o bom, ele escolhe entre o bom e o melhor, porque ele entende que essa vida, ainda que passe por tribulações, ela é boa porque Cristo nos conduz. E a outra é melhor porque nós teremos plenitude de comunhão com Ele. Então, quando pensamos nessa perspectiva, irmãos, a nossa maneira de entender o reino de Deus, ele vai se ampliando e ele vai também estendendo coisas que nós necessariamente não pensamos ou não valorizamos ou não faz parte daquilo que nós lidamos diariamente. E nós podemos falar que lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, é um capítulo que ele fala bastante sobre a ressurreição. Ele tem uma afirmação nos versos 20 a 23 que complementa as ideias que nós estamos trazendo até aqui. Ele diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo,
na sua vinda. Então o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa esperança ela tem um fundamento naquilo que Jesus passou. Se Jesus identificou conosco em todas as coisas, né, mas sem pecado, para nos redimir, para nos salvar, para nos perdoar, a recompensa que Cristo teve da ressurreição, ela também será nossa. E é muito interessante e muito importante que a gente observe a ressurreição de Jesus exatamente como um modelo para nós. Então, naquele momento em que Jesus ressuscita, ele tem um corpo, que não é um corpo como o nosso, mas é um corpo onde se pode pegar, onde se pode enxergar, é palpável. Nós temos as pessoas ouvindo o que Jesus está dizendo, as pessoas vendo Jesus. Nós temos Jesus ali comendo no finalzinho ali de João. Ou seja, a ressurreição, como nós afirmamos no credo apostólico, é uma ressurreição do corpo. Ela não é uma ressurreição apenas ilusória, apenas fictícia, né? Ou então uma certa forma de um espírito. Não é nada disso, é um corpo mesmo, um corpo igual, palpável como o que nós temos, mas diferente, porque ele não tem sobre si a condenação do pecado. E então o que nós temos biblicamente afirmado é isso. E o apóstolo Paulo ele se apega exatamente a essa característica da ressurreição para afirmar a esperança cristã. Então a nossa esperança ela é a de que nós passaremos a eternidade com Deus, a eternidade com Jesus. E cada semana, nesses 2 meses, nós vamos falando um pouco a respeito disso. O último tópico da nossa reflexão de hoje é sobre o chamado estado intermediário, que é exatamente aquele tempo entre a morte da pessoa neste mundo e a consumação de Cristo de todas as coisas. O que vai acontecer? Se você morrer hoje e Cristo levar mais 100 anos para voltar, nesses 100 anos, o que acontece com você? O que os cristãos que morreram antes de nós, aqueles que aguardavam a promessa, enfim, o que essas pessoas estão fazendo, né? Uma opção que é muito ensinada, irmãos, é a chamada do sono da alma. E qual é a ideia? A ideia é de que as pessoas, ao morrerem aqui, elas estarão num estado de dormência, ou seja, eles estarão dormindo, mas até um pouco além disso, eles estarão inconscientes, ou seja, essa pessoa passa por dias, anos, séculos, até milênios, sem saber o que está acontecendo, sem saber, como se ela tivesse realmente separada, isolada de tudo o que acontece nesse mundo. Então ela morreu e ela só vai ser acordada no momento da ressurreição final. Essa ideia ela não é tão difícil de encontrar. Muita gente, muita igreja e algumas seitas ensinam assim. A questão é que a Bíblia não mostra desse jeito, né? O argumento é que a Bíblia usa uma palavra, né, para expressar a morte, que é dormir, né? Então diz que aqueles que dormiram no Senhor, como se dormir ali significasse esse estado do que nós fazemos todo dia, né? Mas não é isso que a Bíblia usa essa palavra, mas você pode tranquilamente trocá-la por morreu e você não vai alterar em nada o sentido do texto, porque o sentido da palavra dormir ali é morrer. Então, a Bíblia nos ensina que quando nós fechamos o nosso olho aqui, né, ou quando alguém fecha o nosso olho, né, porque nós morremos, nós imediatamente estamos com Cristo, ou imediatamente nós estamos condenados. Isso significa que a comunhão, a continuidade da nossa vida com Deus, ou a ausência dessa relação com Deus, ela é ininterrupta, ela não tem um momento em que ela pausa, que a gente fica num limbo, né, no que era chamado antes de purgatório,
esperando algo acontecer para que a gente vá para o céu ou para o inferno. A gente, como cristão calvinista, entende que a nossa salvação ela foi determinada antes da fundação do mundo. Isso significa que tenha você ainda mais 50 anos de vida ou mais 2 dias, Deus já sabe se você é dele ou não, se você vai para o céu ou não, independente da situação que você está vivendo neste momento, né? A gente já falou bastante sobre a questão da salvação, acho que isso é um ponto tranquilo para nós falarmos aqui. Isso significa então que se nós morremos aqui, nós já estaremos com Cristo lá. Quando nós lemos Apocalipse, nós vemos que em alguns momentos é falado a respeito dos santos que estão no céu e que clamam a Deus para que as coisas sejam consumadas, para que a redenção aconteça de forma definitiva. Quem são esses crentes, né? Quem são esses santos que estão no céu? Certamente não são os santos chamados, né, canonizados, né? Alguns que são canonizados, por exemplo, pela Igreja Católica ou pela Igreja Ortodoxa. Nós estamos falando dos santos, aqueles que são fiéis a Cristo e que foram santificados por Ele. Da mesma forma que Paulo chama as igrejas a quem ele escreve as cartas de santos. Então, os santos são pessoas comuns como eu e você. Isso significa que quando nós morremos, nós já estamos no céu, ou se somos condenados, nós já estamos no inferno. Não há então nenhuma razão para que nós fiquemos aqui na terra orando para que Deus tenha misericórdia ou não de alguém, ou para que Deus leve essa pessoa para o céu ou não, porque isso já foi determinado, isso já está estabelecido. Por isso que nós não oramos por pessoas que morreram. As pessoas que morreram, Deus já as tem. Quando nós conclamamos a igreja a orar numa situação de luto, é pelas pessoas que estão aqui, pela família, né, pelos amigos, por aqueles que estão aqui e que precisam do consolo do Senhor, mas não por aquele que morreu. Então, de várias opções que existem, né, de vários ensinos que existem a respeito desse estado intermediário, a nossa compreensão é que no estado intermediário que a Bíblia ensina, nós estaremos apenas com a nossa alma junto a Cristo, o nosso corpo separado, e que no momento da ressurreição final nós seremos novamente unidos ao nosso corpo. Não esse corpo que nós temos aqui, porque ele é passível de corrupção e de uma série de coisas, mas no corpo, a semelhança do corpo de Jesus quando ressuscitou e apareceu aos seus discípulos. Isso não sei se traz alento para você, mas certamente traz para o meu coração. Significa então que nós reconheceremos todas as coisas quando nós estivermos lá no céu. E o que eu acho mais importante dizer, irmãos, a respeito dessa questão, e eu estou falando isso porque tem gente que ensina que nós não vamos lembrar de nada quando estivermos no céu. Nós precisamos lembrar de tudo quando estivermos no céu, porque senão nós não vamos saber o porquê nós estamos lá, nós não saberemos e não teremos gratidão pelo quanto de coisas que Deus nos livrou e nos libertou e do tanto de graça que nós recebemos, porque nós merecíamos a condenação, mas Deus nos levou para o céu. Então, nós vamos lembrar de todas as coisas. E aquelas pessoas que não estiverem no céu, certamente essa compreensão da eternidade, desse momento que nós estaremos lá, não trará tristeza ao nosso coração, porque nós vamos entender diante de um Deus Santo como as coisas acontecem. E não é que a gente vai chegar no céu batendo no peito dizendo que a gente merece estar lá. Pelo contrário, a compreensão de estar diante de Deus numa situação dessa, que nós fomos salvos, certamente trará muito temor a cada um de nós, e nós teremos a convicção absoluta de que nós não merecemos estar lá, mas estamos pela graça dele. Então aqueles que rejeitaram o nome dele, ainda que nos traga muita tristeza nesta vida, nós teremos uma compreensão diferente lá no céu.
Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso nas próximas semanas e eu espero que você nos acompanhe aí, medite sobre essas coisas e possa, se tiver alguma dúvida, fazer as perguntas e nós vamos caminhando em busca desse conhecimento e principalmente do fortalecimento da nossa esperança cristã e da nossa segurança naquilo que Cristo promete nos dar e certamente Ele já tem preparado esses lugares para nós junto ao Pai, como Ele prometeu lá no Evangelho de João. Que Deus te abençoe e que você possa se alegrar no Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Um grande abraço e até a próxima.